Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores de matemática, o Alexandre Duarte e o Lucas Calazans. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar as aulas do professor Lucas? Professor Lucas, tudo bem? E aí, Dani? Fala, turma! E aí, gente? Vamos relembrar aqui, galera. Vamos Olha lá. Aqui, ó. Porcentagem. Nossa, tanto no sexto como no sétimo, porcentagem, mas só que níveis diferentes. Porque para quem está no sexto foi a introdução à porcentagem e para quem está no sétimo foi um aprofundamento do que tinha visto no sexto ano. Excelente, belezinha. Vamos, agora que já relembramos, né, as aulas do professor Lucas, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? E a nossa primeira pergunta, né, desse último bloco é para você, professor Lucas. É uma dúvida de sexto ano. Calcule 26% de 300. Oba! Então aqui, gente, porcentagem é uma coisa assim muito útil para a nossa vida cotidiana. E eu quero te apresentar várias formas de calcular isso. Então essa questão também serve para o sétimo. Lembra que eu falei com vocês que no sétimo nós aprofundamos? Então vamos ver aqui. 26% de 300. Muda para o branco? Vou trocar para o branco? Isso. Vou ficar tranquilinho aqui, ó. 26%. Aí, professor. Isso, valeu, Dani. De 300. 26%, galera, nada mais é do que 26 sobre 100. Então vai ficar assim, ó. 26 sobre 100. O de vira vezes 300. Então aqui, ó, esses dois zeros cortam com esses dois zeros aqui embaixo, que é o nosso famoso chulapa. Então o que vai acontecer aqui? 26 vezes 3, o que vai acontecer com 26 vezes 3? Eu vou ter que multiplicar. Então aqui, ó, 26 vezes 3, 6 vezes 3 dá 18, vai 1, 6 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então o resultado, isso aqui vai dar o quê? 78. Então, galera, simples, que você vai pensar comigo aqui, ó. Sempre que possível, transforme a porcentagem em fração. Lembrando que porcentagem é o número sobre 100. Lembrar que esse de vira vezes e, além disso, lembrar as continhas de multiplicação entre frações. Tranquilo? Beijo pra vocês. Tranquilo. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de segundo ano. Professor Alexandre, como converter π sobre 6 para graus? Ok, vamos ao quadro. Fique à vontade. Bom, Dani, vamos fazer uma tabela. Nós temos aí várias medidas de ângulos, né? Então nós temos o seguinte. Nós temos a medida em graus, ok. Nós temos a medida em radianos. E nós também temos a medida em grados. E aí, cada aluno vai querer guardar de uma maneira. Por exemplo, se você der uma volta completa, talvez você se lembre que são 360 graus, que em radianos é 2π, e aqui vai ser 400 grados. Se você der meia volta, você tem 180 graus. Que equivale a π, que equivale a 200 graus. E, finalmente, se você tiver um quarto de volta, né, 90 graus, você tem π sobre 2 radianos, que equivale a 100 graus. Alex, posso usar qualquer uma? Pode, mas a minha preferida é a do meio. Por quê? Porque ela não tem nem este fator 2, nem a divisão por 2. Agora a gente faz uma regra de 3. Então, ó, coluna de graus. Falou π sobre 6, né, Dani? Isso. Então, ó, vou usar essa coluna aqui, ó. 180 graus, você sabe que equivalem a π radianos. π sobre 6 equivale a x. Bom, você pode fazer do jeito clássico, né, multiplicar cruzado aqui, mas nem precisa, que olha só. Grandezas diretamente proporcionais. Se aqui foi dividido por 6, aqui também vai ser dividido por 6, né? Vai dar 180 graus por 6, 30 graus. Se você quiser fazer formalmente, beleza, faça. Vai ser assim, ó, multiplicando cruzado.
π vezes x igual a 180 graus vezes π sobre 6. O que o professor Lucas acabou de falar? Entre aspas, simplifique o máximo possível, faça menos conta. Então, ó, vou cortar π com π, sobrou 180 graus dividido por 6. Então, conclusão, quer dizer que o meu ângulo aí em graus é de 30 graus, ok? Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 7º ano. Professor Lucas, calcule 2,5% de 200 para a gente. Oba. Então, de novo, nós vamos calcular porcentagem, só que agora influenciando o quê? Um número decimal. Repete para mim, Dani, por favor. Calcule 2,5% de 200. Beleza. 2,5% 2,5% de 200. Isso. Isso, bacana. Galera, sem mistério, 2,5% é 2,5 sobre quanto? Sobre 100. Então vai ficar assim, ó, 2,5 sobre 100, o de vira vezes 200. O que vai acontecer aqui, turma? Os dois zeros cancelam com os dois zeros de baixo. Então vai ficar assim, ó, esses dois carinhas cancelam com esses dois carinhas aqui. O que vai restar? Vai restar 2,5 vezes 2. Só que 2,5 vezes 2 é a mesma coisa de quanto? É a mesma coisa que 5. Ô Lucas, qual foi o objetivo dessa dúvida? O objetivo dessa dúvida é o seguinte, galera. Sempre quando tiver o símbolo de porcentagem, independente do número que tiver na frente, você coloca o número que tiver na frente dividido por 100. Essa dúvida é de extrema importância para vocês. Tranquilo? Valeu, Dani. Obrigada, professor. A próxima dúvida também é para você. Oba. É uma dúvida de 6º ano. Sabendo que 40% dos alunos de uma sala de aula gostam de Dragon Ball e que o total de alunos é 300, determine o número de alunos que não gostam de Dragon Ball. Gente, adoro, gente. Adoro. Eu adoro esse denunciado, é muito da hora. Então, vamos lá, ó. Eu sei que o total é de 300 alunos. Concorda, Dani? Concordo. Só confere pra mim. 300 alunos. E eu sei que 40% Isso. gostam de Dragon Ball. Isso. Então, o total é de 300 alunos. Só que 40% gostam de Dragon Ball. Só que eu estou te perguntando quantos alunos não gostam de Dragon Ball. Então, vamos pensar o seguinte. Olha aqui, ó. Se 40% gostam de Dragon Ball, com certeza 60% não gostam de Dragon Ball. Então, qual é o nosso objetivo? Para ser mais direto, nós vamos calcular 60% de 300. Vem comigo. Então, vai ficar assim, ó. 60% de 300. Então, 60% é 60 sobre 100. Esse de vira vezes 300. Belezinha? Então vai ficar assim, ó. Corta esses dois zeros com esses dois zeros aqui embaixo. 60 vezes 3, quanto que dá? 180. Então, 180 pessoas, alunos, não gostam de Dragon Ball. Lucas, tinha uma outra maneira de fazer? Tem. Como você pode pensar? Se 40% são as pessoas que gostam de Dragon Ball, calcule... Gaguejei, você viu, né? Calcule 40% de 300. Vai dar quanto? 120. Pega 300 menos 120, vai dar o quê? 180. Belezinha? Tamo junto. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 2º ano. Professor Alexandre, por que a medida de um arco será igual à medida de um ângulo? Boa. Vamos novamente para o quadro. E a boa resposta é a seguinte, né? Quando a gente começou a medir arcos e ângulos, como que a gente fez? A gente fez uma referência, que até acabei de falar, por exemplo, uma volta completa. Então, nós pegamos um círculo de referência, aqui o centro do círculo, e nós vamos começar a medir a partir daqui. Então, ó, a partir daqui, no sentido anti-horário, eu vou marcar um ângulo. Só que você pode observar o quê? Que este ângulo aqui, ó, que é o ângulo central do círculo, né, que eu vou chamar de X, é equivalente a você começar daqui e andar aqui sobre o círculo, né, sobre a circunferência e ter um arco X.
Então, as duas coisas são úteis. Então, por exemplo, se você está mexendo lá com latitude na Terra, por exemplo, aí você está pensando no ângulo central. Mas se você está pensando, por exemplo, em construir uma roda, você pode estar pensando mais no ângulo como sendo o arco. Então, tem situações em que você vai preferir pensar em X como sendo o ângulo central, e tem situações que você vai preferir pensar no X como o arco que está desenhado aqui. Então, por exemplo, dando valores, vamos supor que o X aqui seja de 35 graus, né, que é essa medida aqui. Então, eu posso falar um ângulo de 35 graus ou um arco de 35 graus. É a mesma coisa. Obrigado pela pergunta. Obrigada a você, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 6º ano. Peraí, só um minuto. 7º ano, desculpa. Represente em forma decimal a porcentagem, 4,5%. Ótimo. Galera, número decimal geralmente é uma pedrinha no sapato, não é não? Então aqui, ó, vamos lembrar a porcentagem de novo. A porcentagem é 4,5%? Isso. Então vamos ver aqui, ó. 4,5% eu quero expressar em formato decimal. Então vamos relembrar aqui, galera. Porcentagem, de novo, é o número sobre quanto? Sobre 100. Então vai ficar 4,5 sobre 100. Olha a minha proposta. Quando eu tenho uma divisão por 100, eu posso mover a vírgula 2 casas para a esquerda. Então o resultado dessa divisão aqui, ó, é a mesma coisa do que 0,045. Ou seja, de uma forma percentual, eu transformei em uma forma decimal. Então, só retomando, todas as vezes que você for dividir algo por 100, você vai mover a vírgula 2 casas para a esquerda. Beleza, valeu, turma! Valeu! Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 1º ano. Professor Alexandre, podemos dizer que semelhança de triângulos é uma forma diferente de trabalhar com proporção? Resposta: sim e não. Por quê? Né? O que são dois triângulos semelhantes? É como se você fizesse um xerox aumentado ou reduzido. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui, vou desenhar aqui, por exemplo, um triângulo de lados 3, 5 e 7. Né? Se nós multiplicarmos todas as dimensões desse triângulo por 10, nós vamos ter... Gente, meu desenho não vai ficar proporcional, tá? Não vai ficar na representação exata, é só para a gente raciocinar. Mas, por exemplo, 30, 50 e 70 centímetros, qualquer coisa, ok? Então, nesse sentido, é uma proporção. Mas repara que a proporção entre as medidas dos lados, os ângulos não se alteram. Então, por exemplo, né, eu sei de cor que este ângulo aqui, por acaso, é exatamente 120 graus. O ângulo não foi multiplicado por 10, o ângulo foi mantido. Aqui continua 120 graus. É claro que eu não vou saber os valores, né, mas vamos chamar esse ângulo aqui de A, então ele continua sendo o ângulo A. E esse ângulo aqui, né, se a gente chamar de B, continua sendo B. Então guarda bem isso. Na semelhança de triângulos, os lados, as medidas dos lados são proporcionais, mas as medidas dos ângulos internos são iguais. Ok? Obrigado, Dani. Obrigada a você, professor. Opa. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é da Gabriele Ketteli. Ela é estudante da Escola Estadual João Ferreira de Freitas, do município de Birité, estudante do 7º ano. Professor Lucas, poderia explicar novamente sobre aumento e desconto de porcentagem? Sim, sim, sim. Beijo, Gabi, valeu pela dúvida. É uma dúvida assim, maravilhosa para a gente entender mais um pouquinho dessa matéria. Então, imagine, vamos colocar imaginação profissional, fecha o olho, imagine que você está ganhando R$120. Olha que dinheiro bacana. Dá para comprar chip, dá para comprar pipoca, não é não? Dá para comprar muita coisa. Então, imagine o seguinte, você ganha R$120 e você quer efetuar um aumento de 20% em relação ao que você ganha. Então você tem várias maneiras de calcular isso, só que hoje nós aprendemos a calcular de uma maneira. Então olha aqui, ó. Se eu quero aumentar em 20%, galera, o meu referencial
passa a ser 120%. Então, vou reprisar. O meu referencial passa a ser 120%. Porque antes não era 100%, não era o todo? Mais 20%, 120%. Então, calcular o valor final é a mesma coisa de calcular o quê? 120% de R$120. Tranquilo? Sim? Só que 120% é a mesma coisa do que 120 sobre 100. Só que 120 sobre 100 é 1,2. Beleza. 1,2 vezes 120. Isso aqui vai dar o quê? R$144. Ou seja, esse valor já vai ser o valor final já com aumento. Ô Lucas, e se fosse um desconto? Então vamos ver aqui, ó. Imagine se fosse um desconto. R$120. E eu quero efetuar um desconto de 20%. Aí pensa comigo, antes o meu referencial era de 100%, não era? Só que se eu vou descontar 20%, o meu referencial passa a ser quanto? 80%. Então, descontar 20% é a mesma coisa de calcular 80% do referencial. Então, vamos ver. 80% de 120. Então, vai ficar assim, ó. 80 sobre 100 vezes 120. Cancela, 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 cancela. 8 vezes 12 é a mesma coisa do que 96. Obrigado, Dani. Valeu, Gabi. Beijo. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima. Então, acho que é isso. A gente vai. Acho que nosso tempo acabou. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quero lembrar que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir quantas vezes quiser. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras que estiveram hoje com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!